A empatia muitas vezes descrita como uma habilidade, né, ou como a habilidade de se colocar no lugar do outro vai muito além de um simples gesto de compreensão. Ela desempenha um papel fundamental em nossas vidas, influenciando não apenas os nossos relacionamentos pessoais, mas também nossa sociedade como um todo. Mas como que nós, cristãos, podemos, de fato, trabalhar essa questão nas nossas vidas? É sobre isso que eu converso agora com o Padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Padre Samuel. Se colocar no lugar do outro é difícil, né, Padre? É um lugar difícil de se visitar, que é esse lugar do outro. Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e todos que nos acompanham neste programa tão delicioso que é o Manhã da Piedade. Na verdade, Vanessa, eu diria que é impossível. Na verdade, como diz um dos nossos ditos, coração é terra que ninguém conhece. Então, na verdade, empatia não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, mas é ver segundo a perspectiva do outro. Significa ter a capacidade de ver como o outro vê e se perguntar sobre o que está doendo no outro, o que falta no outro, o que faz feliz ao outro. No marketing, né, a gente tem essa expressão quando a gente vai trabalhar a questão de conhecer o cliente para saber qual é a dor daquele cliente. Seria mais ou menos isso, né, Padre? Saber qual é a dor do outro, mas claro, como o senhor bem disse, sem se colocar no lugar dele, porque é um lugar que realmente a gente não vai conseguir estar. É impossível, porque, na verdade, é o seguinte, eu gosto quando C.S. Lewis, que é aquele autor das Crônicas de Nárnia, coloca, ele diz que a virtude é um divino fingimento, não no sentido de um exercício deliberado da mentira, ou no sentido de um falseamento, mas a perspectiva é de que nós somos nós mesmos. A gente tem uma tendência ao ego, ao que eu quero, ao que eu desejo, à minha vontade, e isso é absolutamente natural. Você é mãe de um pequenino, e você olhando para ele, você percebe, isso vem do berço, surge ali, não é? O desejo de reter, os próprios caprichos, a própria vontade, que nós vamos aprendendo enquanto seres civilizados e seres de espiritualidade, é transbordarmos. Então, não ficar ensimesmado, mas transbordar e ir em direção ao outro, sendo sensível àquilo que é do outro, fazendo com que aquilo que é do outro seja importante também para mim. Padre, eu queria que a gente já se aprofundasse um pouquinho nessa questão dos conceitos, diferenciando então o que é a empatia da simpatia, que muita gente confunde nessas duas palavrinhas. O senhor pode explicar para a gente assim, de uma forma bem clara, a diferença entre empatia e simpatia, por favor? Então, do ponto de vista etimológico, no grego é dentro, pathos é doença. É a palavra que o grego tem para dizer de doença, é a palavra que nós assimilamos para dizer do que é o amor. Não dá para a gente aprofundar isso aqui, mas é porque, na verdade, amar é padecer. Paixão de Cristo, toda vez que a gente ama, a gente tem um coração para fora. Eu gosto dessa imagem do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, que é um coração para fora. Quem ama está com o coração para fora, exposto, e é por isso que amar dói. Então, empatia significa você pegar aquilo que é do outro, as dores do outro, o que o outro é e importá-lo para dentro de si. Olha, a pessoa é importante. Você, Vanessa, é importante para mim. A equipe da TV Horizonte é importante para mim. Quem está nos acompanhando é importante. A empatia é isso, colocar dentro. A simpatia é o junto de. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém passando por um momento difícil, ou quando a gente sente identificação com a alegria, com o sorriso de alguém, aí há uma simpatia. Quer dizer, a gente se conecta com aquela pessoa. Então, eu diria que a simpatia é aquele afeto, mais ou menos natural, que vai sendo cultivado ao ponto de se tornar uma relação. A empatia não é uma coisa mais profunda. É eu pegar aquilo que é do outro e fazer aquilo que é do outro algo para mim, importante a mim, relevante a mim. E, Padre, como que a empatia, então, ela pode ser abordada na perspectiva da fé e da nossa espiritualidade? É importante, né? Então, eu gosto muito de um trecho do profeta Isaías 58:7,
onde se diz assim: quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Olha que coisa interessante. A empatia é essa capacidade de perceber que a nudez do outro, a indigência do outro, a fraqueza do outro diz respeito a mim, porque eu também sou um ser humano. Eu também tenho que estar em conexão, em reciprocidade. Portanto, eu diria que a empatia, compreendida como um exercício concreto do amor, é a exigência fundamental da fé. Porque uma fé sem amor, que não se traduz em empatia, é uma fé morta. E Jesus diz no Sermão da Montanha: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Eu olho para mim, vejo as minhas paixões, aquilo que é bom para mim. E, bom, se eu quero que o outro faça isso para mim, eu devo, antes de tudo, ser empático, fazendo também para o outro. Padre Samuel, assim, a gente começou, né, esse bloco falando da importância da empatia também para os relacionamentos, né? Relacionamentos sociais, relacionamentos pessoais, profissionais também. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa visão que o Papa Francisco tem, principalmente voltado para a família, né? Ele destaca muito essa questão, que a empatia é a chave da família, né? É um se colocar literalmente ali, mais ou menos, né, Padre? Que a gente já descobriu que o lugar do outro é um lugar que a gente não vai conseguir visitar. Mas, pelo menos, olhar com mais atenção e estar aberto, né, ao sofrimento do outro, às demandas que o outro apresenta. Por gentileza. O Papa Francisco é muito preocupado com o cristianismo caloroso. Sim. Que se traduz a partir do calor. Um cristianismo que tem as suas doutrinas, que tem a sua fé, mas que se traduz no sorriso, no afeto, no contato, na consideração. Eu gosto muito quando ele incentiva, por exemplo, e falávamos sobre isso, né, no nosso encontro passado, quando ele incentiva que haja um respeito para com os mais velhos. Respeito, né? Trazer de novo a este peito. Quer dizer, considerar que aqueles que têm mais experiência, que podem estar mais dependentes da gente, também têm que ser considerados. Assim como os mais velhos podem aprender com a profecia dos jovens, né? O jovem no seu ser inquieto, na sua rebeldia. Portanto, eu compreendo o magistério do Papa Francisco. Ele escreve, inclusive, uma encíclica, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor. O amor, o aconchego familiar, a empatia, que é a grande tessitura do tecido familiar, ela é fundamental para que nós sejamos melhores, alegres e mais santos. Padre Samuel, qual que é ou quais são os principais desafios que a gente vai consequentemente enfrentar aí ao tentar sermos mais empáticos? O mundo precisa de mais empatia, mas quais são os desafios para que sejamos mais empáticos uns com os outros, Padre? Aquilo que Sartre diz numa das suas peças, né? O inferno é o outro. Trabalhar com pessoas diferentes, morar com pessoas diferentes, estar casado com alguém diferente, estar numa diocese com padres diferentes, é um inferno. Porque o outro é diferente, ele quer ser como lhe convém, ele vota de um jeito diferente, vê de um jeito diferente. No entanto, o grande desafio é fazer desta diferença, fazer com que ela passe do deserto, do inferno, ao ponto do encontro e do transbordamento. Empatia é coisa que se aprende num exercício contínuo, de obediência diária, de gentileza e na capacidade de perceber que a gente pode somar, né? Em sendo tão diferente, eu não preciso ser oposto a você. E é importante, Padre, né, pela fala do senhor, me veio muito isso, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está se relacionando com outras pessoas, que aquela outra pessoa, ela tem o seu contexto, ela tem a sua história de vida, ela tem as suas dores, né, os seus sofrimentos, que a gente, como falou aqui ao longo desse bate-papo, a gente nunca vai conseguir saber exatamente o que aquela pessoa sente em relação a determinadas situações que ela já viveu. E ser empático, eu acho que passa muito por essa questão do respeito também, né, Padre? E aí eu já aproveito e peço para o senhor para nos dar uma bênção em relação a essa questão tão importante, para que sejamos, para que olhemos para os outros com mais empatia, com mais carinho, com mais solidariedade, por gentileza. Eu invoco uma bênção pedindo que não desistamos do amor. Toda a experiência do amor é uma experiência de trazer
próximo a nós, com simpatia e com empatia, as dores dos outros. E nós vemos isso na imagem de Nossa Senhora da Piedade. Ela traz um Cristo chagado, ensanguentado, porque o amor só é verdadeiro quando ele é envolvimento de sangue, acolhida, é não se pertencer para poder suportar, como ela suporta o filho, o outro. E é a bênção dela que eu invoco sobre você que nos acompanha nesse programa tão especial para as nossas famílias, para você que é o Manhã da Piedade, pela intercessão dela, Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.